Fala galera, vamos discutir aqui algumas questões da prova do ENAMED 2026. Trazendo a questão de número 8 aqui, traz uma mulher de 20 anos que procura atendimento médico no ambulatório de clínica médica e referência devido a quadro iniciado há 3 meses, com dor e edema articular cometendo as articulações das mãos, interfalanges proximais, metacarpofalanges e punhos, assim como cotovelos, joelhos e tornozelos. Ela relata uma rigidez matinal prolongada que persiste mais que 2 horas. O exame físico confirma dor e edema nas articulações descritas e, além disso, tem a mucosa hipocorada, 2 cruzes em 4, sem outras alterações. Com base nisso, pessoal, qual que é a hipótese diagnóstica a ser considerada? Quais exames laboratoriais vocês pediriam e qual o tratamento de primeira linha indicado? Então, vamos lá. Bom, então, começando aqui, né? E aí vocês vão acrescentando. Então, uma mulher jovem, certo? A gente vai ver que mulher jovem com dor articular sempre preocupa um pouco mais para as doenças imunomediadas, que iniciou um quadro articular aí há 3 meses. A gente falou já em alguns episódios, né, que passou de 6 semanas já é considerado uma artralgia crônica. A gente já começa a elencar as doenças imunomediadas como uma das hipóteses. A artralgia aguda sempre fica com o pé atrás, lembrar mais de infecção, né? E aí ele fala com dor e edema articular acometendo as articulações das mãos. Então, dor e edema, ele quer dizer que isso é igual a artrite, né? Então, tem artrite nas interfalangianas proximais, metacarpofalangianas, punhos, cotovelo, joelho e tornozelo. Então, nitidamente predominando, se você for olhar aí, num quadro de predominando em pequenas articulações, né? Que é mão, pé e punho, certo? Além disso, relatou uma rigidez matinal que persistia por mais de 2 horas. Então, lembrar que um dos critérios para dor articular inflamatória, né, é aquela dor matinal, com rigidez ao acordar, que classicamente por mais de 1 hora. Então, ele deu um quadro classicão aí, né? Não tinha como o cara errar. E o exame físico confirma dor e edema nas articulações descritas, ou seja, artrite, além de mucosa hipocorada. Aí ele quer dizer o seguinte: o paciente inflamado, provavelmente com anemia de doença crônica, e já mostrando uma anemia aí com 2 cruzes em 4, né? Isso aí eu acho que já achei até excessivo, né? Já Enfim, foi meio demais. já foi meio demais, eu também achei. Poderia ter tirado essa anemia aí que não ia atrapalhar em nada. Aí ele Não, vem, a essa daí hipótese a diagnóstica a pessoa. ser considerado, o achado laboratorial, primeiro em tratamento são, vamos lá, Matheus, letra A, esclerose sistêmica, níveis elevados de CPK, tratamento com prednisona. O que é que você acha dessa alternativa aí? Aí o negócio ficou meio esculhambado, né? Se a gente pensa no quadro, do ponto de vista epidemiológico, já não seria tão comum, né, na cidade. Quando a gente pensa em esclero, a gente está falando de outros comemorativos. A gente pode ter artrite, a gente pode ter artralgia inflamatória, mas a gente sente falta de outras coisas da esclero, a gente sente falta de pele, principalmente, né? Nem todo esclero tem pele, mas a gente sente falta nisso, e a gente falta principalmente na condição que é basicamente sine qua non da esclero, que é Renault, né? Fenômeno de Renault. Então, já não bateu por aí. Depois ele dá uma misturada aí com o quadro de miopatia inflamatória, falando de aumento de enzimas musculares, e aí joga uma prednisona que não seria também o ideal para a lana de um paciente com esclerose sistêmica. Então, acaba que essa letragem a gente já pode jogar fora. Vamos lá, letra B. Na verdade, eu vou pular para C. Vou perguntar ao Nestor. Nestor, o que é que você acha? Lúpus, eritematoso sistêmico, FAM com padrão nuclear pontilhado fino denso e cloroquina. Ele fechou com a cloroquina e nem falou hidroxicloroquina, falou cloroquina. O que é que você acha disso aí, Nestor? Bom, eu acho que se for para gerar alguma dúvida nessa questão, né, a pessoa pode ficar aí um pouquinho pendente com essa letra C, porque é uma mulher jovem, né, que é bem o padrão de apresentação do lúpus. O lúpus eventualmente pode dar um quadro de dor articular, só que veja que não tem nenhuma outra característica de lúpus, né? Talvez uma anemia, né, que poderia ser uma anemia, A anemia foi do mal. mas é uma coisa que, sinceramente, ele colocaria mais algum elemento se ele realmente colocasse isso daí como hipótese. Aí você vê, né, FAM com padrão nuclear pontilhado fino denso. A gente já discutiu isso daí algumas vezes. No lúpus, a gente tem alguns anticorpos que são mais característicos, né, como o anti-DNA, o anti-SM, e aí você tem um FAM mais de padrão homogêneo, né, nuclear homogêneo. Então,
o nuclear pontilhado fino denso ele não seria o mais característico. Inclusive, o nuclear pontilhado fino denso é o padrão menos associado à doença, de uma forma geral, né? Inclusive estando em uma boa parcela da população. Lembrando que a parcela da população, de uma forma geral, com FAM positivo é 5%, e a parcela que tem um FAM positivo associado à doença autoimune é de 1%, ou seja, é muito mais comum você encontrar um exame positivo que não tenha significado clínico, né? E a cloroquina, né, ela é o tratamento inicial para lúpus, como a gente já discutiu algumas vezes aqui, ainda que hoje em dia, por conta de efeitos tóxicos, a gente acabe preferindo a hidroxicloroquina e não a cloroquina per si. Perfeito. E por fim, perguntar ao Heitorzinho, doença mista do tecido conjuntivo, FAM com padrão nuclear pontilhado fino e azatioprina. Dê sua opinião aí. Poxa, essa aí é uma das mais nada a ver também, hein? Ó, então assim, doença mista pode ter ali uma. Não tem nenhuma descrição para outra coisa, né? Como o senhor falou para lúpus, né? Poderia ter, para esclerose sistêmica, né? Que às vezes pode confundir. Então, essa alternativa não. E o fã da doença mista seria o fã pontilhado grosso, né? Que é do anti-RNP. E a achoprina também não trataria muito bem um quadro articular, que é o predomínio do quadro, né? Então, assim, essa aí não seria uma boa alternativa, não. Show de bola. E para fechar, Cipri, por que que a resposta é letra B, artrite reumatoide, pesquisa de fator reumatoide positivo e tratamento com metotrexato? Então, como já falamos várias vezes aqui, né, temos uma síndrome reumatoide-like, temos um quadro de poliartrite simétrica aditiva com intensa rigidez matinal, pegando ali basicamente as articulações da mão, interfalange proximal, metacarpo falange, você vê que poupa a interfalange distal, ele não cita a interfalange distal, pegando bastante punho com rigidez matinal prolongada. Então, isso é uma clássica artrite reumatoide. Não se deixe levar pela anemia, pessoal. A artrite reumatoide também faz anemia de doença crônica. Diante do diagnóstico de artrite reumatoide, de laboratório podemos ter aqui fator reumatoide, anti-CCP, PCR, VHS, qualquer uma dessas opções que ele colocasse estaria certo. E certamente, diagnóstico de artrite reumatoide, a terapia inicial e de escolha é o metotrexato. É a melhor droga para se iniciar tratamento, evita erosão articular, muda o curso da doença. Então, metotrexato ali e fecha a questão letra B. Perfeito. Então, pessoal, residência tão concorrida, não dá para errar uma questão como essa. Siga o Reumaíse, que essa daí você não erra, não. Um abraço.